Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. E eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal, e este podcast é para casais que pensam fora da caixa. Então, se você pensa fora da caixa, você está no lugar certo. Este é o terceiro episódio da oitava temporada do podcast Relacionamento Fora da Caixa. E este ano é especial, porque o podcast Relacionamento Fora da Caixa completa 5 anos de existência. Olha só, aniversário do podcast, né? Em agosto desse ano, em agosto de aniversário do podcast. E eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa audiência, né? O pessoal do Japão, América Latina, América do Norte, Europa, Brasil, Austrália. Gente, tem muita gente. São 46 países que fazem parte da nossa audiência. Então, muito obrigado a todo mundo que escuta o nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa. E como eu estou dizendo em todos os episódios, para comemorar, né, esse aniversário de 5 anos do podcast Relacionamento Fora da Caixa, nós estamos sorteando toda semana um romance hot, um livro da Amazon, romance hot, toda semana. E para você participar do sorteio é bem simples, basta você participar da nossa comunidade. É o que a gente chama de Comunidade One, né? E é de graça, você não vai ter custo nenhum, e dentro dela você tem cursos gratuitos, conselhos, livros, podcasts exclusivos, né? Nossa, tem muita coisa interessante lá para você. Você pode pedir uma consulta, tem muita coisa legal. Então basta acessar o site comunidadeone.site ou relacionamentoforadacaixa.site. Também dá, tá? Então fica fácil de você acessar a nossa comunidade. Então participe e concorra a um livro toda semana, um romance hot da Amazon, bem legal. E sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. E, obviamente, todo episódio é para você pensar fora da caixa, esse é o objetivo. E no episódio de hoje eu vou falar como nós somos menos exigentes do que pensamos ao escolher o nosso parceiro ou nossa parceira. Everton, peraí, aposto que você pensou: sei, eu sou exigente, eu escolho bem as pessoas que eu quero do meu lado, certo? Não é bem assim, não. Eu posso dizer pra você que não é bem assim. Recentemente eu li uma matéria na BBC Brasil, e me incentivou a gravar esse podcast falando sobre esse tema e me fez refletir sobre isso, né? Sobre como nós realmente não somos tão exigentes assim como a gente pensa quando a gente escolhe alguém para ficar dentro do nosso relacionamento. Então, e nesse podcast eu quero falar um pouco sobre isso. Tem muita coisa interessante, então fica comigo aí. Primeira coisa, nós queremos alguém com planos, né, ao longo prazo, principalmente planos similares aos nossos, né? Alguém que nos atraia, com quem a gente possa nos sentir confortáveis, dividir uma casa, finanças e talvez, quem sabe, até os filhos, né? Afinal, essa pessoa é a parceira ou parceiro da vida, né? E naturalmente nós presumimos, eu também me incluo nessa categoria, presumimos que teremos o devido cuidado com essa decisão, escolher a pessoa certa. Eu vou dizer pra você, como vocês já ouviram em outros podcasts, eu já escolhi muito errado. Não tem jeito, eu já escolhi muito errado, né? Mas na verdade, né, talvez nós sejamos menos seletivos com a pessoa com quem a gente quer passar o resto da nossa vida do que a gente pensa, né? E eu vou dizer para você e algumas informações importantes. Pesquisas apontam, né, inclinações ocultas que indicam que nós damos chances às pessoas, mesmo que elas não atenderem exatamente aos nossos critérios. Olha só. Então, olha só, pesquisas mostram que tá ali, que a gente não percebe, que a gente realmente dá chance a uma pessoa que realmente não tem nada a ver com a gente, não é o que a gente quer. E por que isso acontece? É muito importante a gente entender isso agora. Quando a gente escolhe um parceiro ou uma parceira, nós somos levados por uma tendência psicológica chamada viés de progressão. Já tinha ouvido falar sobre isso? Então preste atenção. Que essa viés de progressão, ela serve para
que a gente permaneça no relacionamento sem rompê-lo, né? Em outras palavras, nós somos projetados para ficar em um relacionamento amoroso. Segundo os psicólogos, mesmo com a tendência atual, né? E eu fiz até uma matéria sobre a geração Z, manifestada, né, pelos jovens de rejeitar a ideia de casamento em favor de uma abordagem calculada para permanecer mais solteiro, certo? Ainda assim, certo? Mesmo que esses instintos evolutivos e as pressões que a sociedade nos conduzam para estar casados fazem com que a gente fique dentro do relacionamento. E quando eu digo casado, hoje a gente pode dizer que casado não é somente no papel, mas pode ser um relacionamento onde ambos se consideram casados. Não necessariamente casado na igreja, casado no papel. Você mora junto, você está no relacionamento já há muito tempo, você pode se considerar casado, né? Então, conhecer o nosso viés de progressão poderá nos ajudar a entender por que escolhemos determinados parceiros ou parceiras e por que acabamos ficando com eles. Olha só, nós, né, somos condicionados a pensar no namoro como um processo de seleção rigoroso, ou seja, eu vou selecionar alguém e preciso namorar essa pessoa, porque no namoro eu vou aprender, eu vou selecionar, eu vou ver se essa pessoa serve pra mim ou não. Não é isso? Que basicamente a gente acaba pensando e acaba comprando essa ideia. Mas lembre-se que a gente tem a bendita fase da paixão, que é onde o nosso cérebro é inundado de dopamina. E essa dopamina desabilita a nossa defesa emocional. A nossa defesa emocional é desligada e a gente não vê os defeitos da pessoa. É a fase da paixão. Então imagina só, se a gente é condicionado a entender que o namoro é um processo que a gente usa de seleção mais rigoroso e a gente tá apaixonado e a nossa defesa emocional é desligada e a gente não vê os defeitos, pô, alguma coisa tá errada. Você concorda? Né? E eu vi muita gente com os namoros ruins e aí tiveram a brilhante ideia, vamos casar. Né? Vamos morar junto porque vai melhorar. Aí casa e mora junto, aí não melhora. Aí fala, não, vamos ter um filho, vamos criar uma família porque vai melhorar. E não melhora. Vocês perceberam, eu falo porque eu já fiz isso, tá? Então eu tô no meio aí. Vocês perceberam que esse tipo de pensamento joga pro futuro a felicidade. Ó, quando nós fizermos isso, quando vamos chegar na próxima etapa, a gente vai ser feliz, certo? Quando a gente fizer isso ou aquilo, vai melhorar. E não melhora. Não vai melhorar, porque você está com a pessoa errada. Certo? Então, nosso processo de seleção não é tão rigoroso assim, não. Porque a gente tem outros fatores que podem comprometer. Para vocês terem uma ideia, um estudo conduzido em 2020 pelo Centro de Pesquisa Pew, em Washington, nos Estados Unidos, demonstrou que 75% dos norte-americanos acham difícil encontrar pessoas para namorar. Os jovens também estão levando mais tempo para se estabelecer dentro de um relacionamento. Além de priorizar a estabilidade financeira, eles estão levando mais tempo para se conhecer antes do casamento do que as pessoas de outras faixas etárias, né? Então é o que a gente está falando da geração Z. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, leia no portal One, né, na comunidade One.site, uma matéria falando sobre, né, como a geração Z, né, lida com relacionamento e sexualidade. É muito interessante, tá? E especialistas das universidades do Oeste e a Universidade de Toronto, ambas, né, ficam no Canadá, defendem que as pessoas não são tão seletivas sobre os seus parceiros quanto pensam. Em julho de 2020, eles publicaram um estudo teórico resumindo formas, né, como o viés da progressão impulsiona as pessoas a começarem e manterem, né, um relacionamento com menos critério do que elas acreditavam lá atrás. E dentro desse estudo, né, que eles publicaram, eles tiveram duas grandes descobertas. Primeira descoberta, que existem evidências substanciais de diversos, né, tipos de pessoas que são menos seletivas para escolher alguém para namorar do que elas pensam. Então, muitas vezes você pensa que é seletivo, mas você não é. As pessoas são atraídas por uma variedade muito mais ampla de parceiros potenciais do que imaginam. Elas estão dispostas a ajustar seus padrões, olha aí que começa o problema. Elas estão dispostas a ajustar seus padrões e relevar possíveis falhas dos parceiros.
E também acabam rapidamente ligadas a esses potenciais parceiros, mesmo que eles ou elas não sejam necessariamente os parceiros ideais. Tá vendo só? Em um dos experimentos, eles descobriram, por exemplo, que a maioria dos estudantes universitários relataram que rejeitaria potenciais parceiros que não fossem atraentes ou que tivessem alguma característica que os participantes consideravam inaceitáveis em uma situação hipotética. Mas esses números dispararam quando o cenário da formação de casais foi apresentado como sendo real e não hipotético. Olha só, o que indica que os estudantes eram muito menos seletivos em seus relacionamentos amorosos do que eles alegavam ser. Que eles superestimavam sua disposição para rejeitar as pessoas. Olha só que louco. Então vamos resumir isso aqui. Então, se tá no campo do hipotético, eu sou muito seletivo. Quando vai pro mundo real, eu sou menos seletivo. Vocês perceberam? Esse estudo mostrou isso. A segunda parte desse estudo, dessa descoberta, certo? Além de sermos menos seletivos sobre as pessoas que namoramos, né? Menos seletivos do que a gente imagina, temos a tendência de permanecer nos relacionamentos e tentar, tô fazendo aspas aqui, tentar fazê-los dar certo, fazê-los progredir, em vez de rompê-los. E aqui eu volto a lembrar de vocês sobre a síndrome do herói. Lembra que eu já comentei em outros episódios, certo? Onde nós, tanto especialistas como os casais, queremos salvar o relacionamento de qualquer jeito, mesmo que esse relacionamento já não tem mais solução. Essa pessoa não é ideal pra mim, é totalmente diferente de mim. E entra aquela crença dos opostos se atraem. E eu digo uma coisa, os opostos não se atraem, eu acho que a similaridade se atrai. Eu não quero ter alguém igual a mim, mas similar a mim. Faz sentido pra vocês, não? E o pior, na minha opinião, vem o seguinte, é querer mudar o outro. Eu projeto o que eu quero na outra pessoa, certo? Projeto nela, e eu tento fazer com que o meu parceiro ou minha parceira mude o jeito dele ou dela, na forma que eu quero. E aí que eu acho que é o pior que pode acontecer, porque aí você pode ter relacionamentos abusivos, você pode ter pessoas que perdem sua identidade. Nossa, tem uma série de coisas aí. Então é um dos piores coisas que podem acontecer, né? Especialistas também indicam, né, que estudos demonstraram, né, que terminar um relacionamento é mais doloroso quanto mais conectado emocionalmente você estiver. Lembra que eu já falei sobre o luto amoroso, que a dor da separação equivale, segundo Harvard, à mesma dor da morte? Olha só que legal. E que a separação é mais desgastante quanto maiores forem as suas conexões logísticas com seu parceiro, fatores como casamento, finanças, casais que têm benefícios culturais, né? Porque a minha religião, aquela coisa, né? Maior facilidade de alugar imóveis do que outras pessoas. Uma pessoa geralmente casada tem mais facilidade. Certo? E o viés da progressão, segundo os especialistas, é similar a essas tendências psicológicas exibidas pelas pessoas em outros campos fora do relacionamento, que é o que a gente chama o quê? A falácia dos custos irrecuperáveis. Everton, que trem é esse? É não querer jogar fora o que você já investiu. Imagina só, você tá num relacionamento, e esse relacionamento já se desgastou. Você fala, mas eu já tô com esse cara há 5 anos, eu vou me separar dele e começar? Não vou perder todo esse tempo. E eu falo pra você que isso é real, que eu atendi uma cliente recentemente, e ela tá com a pessoa já há 15 anos, e falou, nossa, mas separar, eu sei que não dá mais, mas... Por quê? É o que a gente chama de falácia dos custos irrecuperáveis. Ou seja, não querer jogar fora o tempo que você já investiu, o que você já investiu nesse relacionamento. Olha só que louco. Outro ponto, o viés do status quo. Né? O que é isso, Everton? Decidir manter a situação atual em vez de rompê-la e causar o desconforto. O status quo é o estado das coisas. Lembra que eu já falei sobre isso? Eu vou mexer no que tá quieto? Nossa, vou ter que ter dor de cabeça, separar, vou ter que pagar minhas contas, vou ter que começar um novo... Nossa, tá muito trabalho. Vou melhor manter do jeito que está. Tá vendo só? O outro ponto também é optar pela satisfação sobre a maximização. Que negócio é, Everton? Que negócio é esse? É quando você se acomoda
com o bom o suficiente. Não, ele é bom pra mim, é bom o suficiente pra mim. Em vez de sair em busca do ideal. Não, eu quero alguém melhor. Não, mas tá bom assim, né? Ele é uma pessoa educada. Eu já escutei muito isso. Não, é um bom pai, ele é um bom marido, ele não é muito bom assim na cama, não é muito carinhoso, mas ele é um bom... Mas não é o ideal, quer dizer, você já não tá feliz. Tá vendo? Só são 3, né, pontos importantes que fazem aí a parte do viés da progressão. A falácia dos custos irrecuperáveis, que é você não querer jogar fora o tempo ou a energia que você já investiu. O viés do status quo, que é decidir manter uma situação real para evitar o desconforto, né, ficar dentro da comodidade. E o terceiro é optar pela satisfação sobre a maximização, ou seja, o bom o suficiente. Você tá se identificando com algum ponto? Quando eu comecei a montar esse podcast, eu falei, cara, eu já passei por muita coisa disso aqui, né? E esse viés, né, para escolher um parceiro, provavelmente é alimentado por 2 fatores. Everton, como esse viés da progressão é alimentado? Por 2 fatores: evolução e normas culturais. Milhões de anos atrás, ser excessivamente exigente teria impedido os nossos ancestrais de encontrar parceiros. E permanecer por um longo tempo com parceiros era uma vantagem evolutiva. Significa filhos para o casal, teriam pais, né, 2 pais em vez de 1, aumentando a probabilidade de sobrevivência. Então, milhões de anos atrás, era um comportamento normal. Esses comportamentos ainda podem ser encontrados entre nós nos dias de hoje. Segundo um pesquisador da Universidade de Colômbia Britânica, né, no Canadá, que estuda a evolução e a psicologia do namoro e a atração, certo? Muito embora algumas vantagens dos relacionamentos amorosos de longo prazo não sejam tão fundamentais hoje em dia, como eram na pré-história, essas pressões de seleção ainda causam efeitos sobre o nosso comportamento moderno até hoje. E também existe o aspecto cultural. A cultura ocidental, né, a nossa cultura, valoriza o quê? O casamento. E quando eu digo casamento hoje, é a união estável, né? O casamento entre a pessoa ali, né, tendo a esposa, né, tem uma figura do marido, né, como o tipo mais importante do relacionamento íntimo, tratando o ato de casar-se como uma realização pessoal ou indicador de maturidade. Né? Então, o casamento traz um status social que pode incentivar as pessoas a se estabelecer, independentemente de quem seja o seu parceiro ou parceira atual, ou da qualidade que esse relacionamento pode ter. E com isso, e é real, né? Muitas vezes, quando chegamos em um encontro familiar, por exemplo, eu já passei por isso, as pessoas perguntam pra você, você já casou? E quando você diz que você tá solteiro ou solteira, aí vem uma enxurrada de orientações. Ah, você tem que arrumar alguém, você não pode ficar solteiro. Nossa, muito bom tá casado, né? E tem uma que eu detesto, né? Ah, você ainda não arrumou alguém porque você ainda ama sua ex, né? Ama seu ex. Quem nunca ouviu isso, né? Eu já cansei de ouvir. Você tá solteiro? Não, mas você não pode ficar solteiro, você precisa arrumar alguém. Tá vendo como a sociedade passa isso? Como a sociedade impõe isso de alguma forma? E lógico que tem também os ideais românticos, né? Que também influenciam o nosso comportamento. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa do Instituto Britânico YouGov, realizada em 2021, recente, entre 15 mil norte-americanos, concluiu que 60% dos adultos acreditam em almas gêmeas. Olha só que louco, não é que eu não acredito em alma gêmea, pode até existir, mas calma aí. Esse pensamento de contos de fadas, né, podem causar sérios prejuízos, né? E pesquisadores chamam essa linha de pensamento de crenças no destino, que podem ser a parte das razões pelas quais muitos de nós, você, adotamos o viés da progressão, que é o que a gente está falando aqui. Muitas vezes não é muito difícil a gente se convencer de que a pessoa que a gente está namorando, que você está namorando, na verdade é a sua alma gêmea. Nossa, ela me completa. Lembra que tem a fase da paixão que a gente não vê os defeitos? Olha só. E muitas vezes eu vejo alguns casos e eu me pergunto, por que ele ou ela não termina esse relacionamento? Por que eles estão juntos até agora? Aí entra o viés da progressão. Lembra aqueles 3 fatores lá atrás? Né? E inclusive a crença da alma gêmea, né? E por causa da nossa tendência inata de persistir com os relacionamentos.
Muitas vezes essa persistência, ela pode sim ser benéfica, porque desistir do relacionamento por nada também não é interessante. Porque a persistência, ela significa que você está se comprometendo com o seu parceiro ou sua parceira e que você está disposto ou disposta a enfrentar qualquer problema junto com ele ou com ela. À medida que o tempo passa, você começa a desenvolver um histórico de relacionamento, uma narrativa sobre aquilo que vocês fizeram juntos e, particularmente, os obstáculos que vocês superaram. Tudo é positivo, né? Tudo é positivo e mantém você no relacionamento, essa persistência, mesmo quando a situação fica um pouco difícil. Mas, todavia, contanto, porém, isso é uma linha muito tênue entre o positivo e o negativo. Por quê? Quando você desconhece o desconhecimento do viés da progressão, você pode levar as pessoas, né? Você pode levar o seu parceiro ou você mesmo para o caminho errado, fazendo com que você fique com alguém que não combina com você. Porque, tá vendo? Uma linha muito tênue. Olha, eu vou persistir, vou passar pelas diversidades, a gente vai se entender. Tem uma linha muito tênue entre positivo e negativo, porque se você não prestar atenção e não conhecer o viés da progressão, você pode estar num relacionamento ruim, certo? Um relacionamento onde você deveria sair dele, mas por essa sensação de persistência, porque eu tenho que ficar junto, porque a gente tem que estar junto, não posso largar esse momento difícil, aí vem o viés da progressão. Nós estamos vivendo também em uma era com escolhas infinitamente maiores, né? Os seres humanos podem ter desenvolvido um viés da progressão para suprimir a capacidade de escolha durante o nosso passado evolutivo. Mas isso não significa que a melhor ideia é sempre ficar preso a essa fantasia, em uma era em que a maioria de nós, eu, você, facilmente vamos encontrar mais de 500 pessoas ao longo da nossa vida. E isso, então, é importante nós encontrarmos um equilíbrio. Então, não fique com qualquer pessoa, mas também não passe a vida toda esperando encontrar a pessoa perfeita. O príncipe encantado, a princesa, que atende a todos os nossos requisitos. E eu vou dizer, evolutivamente, essa pessoa provavelmente não existe. Mas, no final das contas, o seu nível de exigência não pode ser tão importante quanto fazer um balanço regular do seu relacionamento atual. Se você estiver infeliz, mas não fizer nada sobre isso, reconheça que você pode sim estar sendo vítima do viés da progressão. Tá vendo só? A questão não é o parceiro que você escolheu, e sim a parceria que vocês construíram, certo? Talvez não seja tão proveitoso ficar procurando um parceiro que pareça bom no papel, o príncipe encantado ou a princesa, mas sim procurar por similaridades. E como o relacionamento está se tornando forte e saudável, essa pessoa permite para que eu possa crescer, o nosso relacionamento vai crescer, nós vamos evoluir de uma maneira saudável. Então, nesse podcast de hoje, esse viés da progressão mostra, e o que eu quero trazer para você, e eu quero que você pense fora da caixa, eu quero que você entenda o seguinte: muitas vezes é uma linha muito tênue entre ser persistente em acreditar e valorizar e se doar e permanecer num relacionamento que talvez não esteja legal, porque eu quero fazer dar certo, ou você pode estar sendo vítima de um viés da progressão, que já é um relacionamento falido e que você precisa sair dele. Né? Então é muito importante você ter consciência que esse viés da progressão existe e que você precisa se atentar, fazer um balanço do seu relacionamento. Opa, será que eu tô sofrendo com esse viés da progressão? Eu tô num relacionamento falido e eu não tô tendo condições de sair dele? Neste caso, procure um especialista da saúde e bem-estar do casal. Porque um especialista vai ser a melhor pessoa para te ajudar a enxergar se você está no relacionamento onde você está sofrendo pelo viés da progressão. Certo? E aí, gostaram do podcast de hoje? Muito legal, né? Bem profundo o podcast de hoje, né? Se você gostou do podcast de hoje, se esse podcast faz sentido para alguém que você conheça, fala: Everton, esse podcast me lembrou uma pessoa
clica agora e compartilha esse podcast com ela. E pode ter certeza, ou com ele, né? Pode ter certeza que muitas vezes era isso que faltava pro seu amigo, pra sua amiga, ter aquela mudança no relacionamento. E se você gostou do nosso podcast, assina o nosso podcast na sua plataforma. Não sei qual plataforma você está ouvindo. E se a sua plataforma permitir, deixe o seu comentário. Classifique com as estrelas se for o Spotify, né? Agora no Spotify você pode classificar. Classifica com as estrelas se você gostou. Certo? Porque é somente desta forma que eu consigo saber se o conteúdo que eu crio para vocês, se o conteúdo que eu levo, entrego para vocês é relevante de alguma forma e se de alguma forma eu consigo ajudar vocês. E se vocês querem ficar mais próximo do podcast Relacionamento Fora da Caixa, acesse lá, participe da nossa comunidade one.site ou no nosso site relacionamentoforadacaixa.site. Certo? Você vai ter acesso a livros, enfim, tem muita coisa legal. E não deixe de seguir o nosso Instagram, Relacionamento Fora da Caixa. E se você quiser ser um especialista da saúde e bem-estar do casal como eu, acesse o nosso site, comunidadeone.site ou relacionamentoforadacaixa.site e participe do nosso programa de Bolsa Solidária, onde a gente libera até 100% de bolsa para você se tornar um especialista como eu e ajudar pessoas em todo mundo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa, que este ano completa 5 anos de vida. Parabéns a nós. Agosto tá chegando, hein? Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa, não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas.